Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à apresentação dos nossos trabalhos orais, né, da nossa Semana Oficial da Engenharia e Agronomia e do Congresso Técnico-Científico de Engenharia e Agronomia, né, um evento realizado, né, organizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, pelo CREA de Goiás e pela Mútua. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa última apresentação no formato oral, parabenizando, né, ao aluno Tiago de Oliveira Rezende, né, por ter, né, tido a oportunidade de aprender esse trabalho na forma oral, né, ter sido selecionado entre trans que foram encaminhados. E, né, o trabalho é intitulado Automação da Produção de Laço de Cetim. O Tiago é aluno, né, da Unessa, ele não diz aqui qual o curso dele, tá, do Rio de Janeiro, mas quando for na hora, o Tiago pode dizer, né, qual é a sua graduação, né, que ele está cursando. Então, podemos começar o vídeo e depois, Tiago, teremos as arguições do público, né, e minha e da nossa especialista, que é a professora Rubene. Ok? Então, vamos começar a apresentação, por favor. Boa tarde a todos, eu me chamo Tiago de Oliveira Rezende. O tema que eu vou apresentar para vocês hoje é automação da produção de laços de cetim. Para desenvolver esse tema, eu tive como professora orientadora a professora Maria de Lourdes Martins Magalhães. Sou engenheiro mecânico formado pela Estácio. Então vamos à apresentação. Aqui está o tema, que é a automação da produção de laços de cetim. No próximo slide nós vamos abordar os principais tópicos, né, que é a introdução, os objetivos, né, objetivo geral e específico. Falar um pouco sobre a eletropneumática, quais são os processos de fabricação envolvidos, comparar a máquina manual e automática, o software que é utilizado para desenvolver o programa, falar sobre a viabilidade técnica e econômica, as conclusões e as referências. Bom, o objetivo geral é apresentar como foi feita a automação da máquina. E os objetivos específicos é apontar quais são os elementos eletrônicos e pneumáticos necessários para automatizar, falar quais são os processos, apresentar quais são os processos de fabricação envolvidos, fabricação da máquina, e apresentar qual a linguagem de programação utilizada. No canto direito nós temos três figuras, duas que são laços de cetim, por 2,5 por 2,5, e uma 4,5 por 4. E acima nós temos a matéria-prima, que é o cetim, que nada mais é que um tecido 100% poliéster, que vem em forma de rolos de 50 metros, né? E para produzir esses laços existem duas maneiras, né? Uma de forma manual e uma de forma automática. Para produzir laços de forma manual exige muita habilidade de operador, né? O operador tem que cortar as fitas de determinado tamanho, ângulo das pontas, depois posicionar essa fita na matriz, acionar dois pedais, um pedal para dar forma e um pedal para unir as partes, o central do laço, né, para dar forma. E de forma automática, né, onde o operador simplesmente tem que alimentar a máquina com um desses rolos de 50 metros e o restante a máquina faz. E o que levou a fazer a automação dessa máquina foi o aumento da demanda de laço cetim para o setor de confecção. Bom, aqui no lado direito nós temos a máquina automática, né, que são um protótipo. E para poder desenvolver essa máquina foram feitos desenhos em AutoCAD, né, para dimensionar todas as peças, todas as partes, e desenhos no FluiDSim para poder entender um pouco das ligações pneumáticas, para poder facilitar o entendimento. E aqui nós temos a eletropneumática, que nada mais é que a combinação da pneumática com a energia elétrica, né? A combinação da energia pneumática com a energia elétrica, que é composta por três elementos, né? Elementos de controle, elementos de comando e elementos de trabalho que serão abordados no próximo slide. Aqui nós temos a figura do esquema elétrico da máquina automática. Aqui nós temos o Arduino, os blocos relés de estado sólido, as válvulas solenoides, né, válvulas pneumáticas, e esse outro caminho aqui nós temos os drives TMCs, que são essas peças aqui, as smoothes, são suavizadores de motores de passo, e das smoothes seguem para os motores de passo. Né? E no lado esquerdo nós temos um fluxograma sobre esse
essa figura do esquema elétrico da máquina, onde nós temos aqui o elemento de controle, que é o Arduino, que do Arduino segue por dois caminhos, que são os blocos relés, válvulas pneumáticas e cilindros pneumáticos, que é um caminho, e o outro caminho, que é os drives TMCs, smoothers e motores de passo. Então nós temos aqui o elemento de controle, que é o Arduino Mega, que é o microcontrolador, os elementos de comando, que são os blocos relés, válvulas pneumáticas, drives TMCs e smoothers, e por fim, os elementos de trabalho, que são os cilindros pneumáticos, que são responsáveis pelos movimentos lineares da máquina, e os motores de passo, que são responsáveis pelos momentos de giro, de rotação. E em processos de fabricação, nós temos a tornearia, a furação, o corte a plasma. No caso aqui, a tornearia foi utilizada para dar perfil a esses eixos aqui, para essas pontas de roscas, né? Para fixar, para que ocorra os deslizamentos de mancades lineares sobre eles. A furação, que serviu para fixar todas as partes da máquina. E o corte a plasma, que serviu para recortar em chapas metálicas todos esses perfis aqui, né? Aqui nós temos a máquina manual. Tem um vídeo da máquina manual com capacidade produtiva de 2.500 unidades por dia. Essa figura à direita aqui é o produto proveniente desse processo manual, que eu vou rodar o vídeo para poder ficar mais fácil o entendimento. No caso aqui, o operador corta a fita, né, que estão aqui posicionando do lado, posiciona na máquina. Na matriz, aciona um pedal para dar forma ao laço e o segundo pedal para poder unir as partes central aqui do laço, né. Aqui fica uma agulha de solda, né, parada aquecendo nessa resistência, que em contato com o cetim faz uma espécie de fusão, né, unindo todas as partes aqui no centro do quino. E aqui nós temos a máquina automática com capacidade produtiva de 5.000 unidades por dia. Aqui ao lado nós temos o produto proveniente desse processo automático, né, que o operador tem que alimentar essa máquina com um rolo de cetim aqui dentro, aqui com 50 metros, que passa por esses dispositivos. E o restante a máquina faz. No caso, a máquina leva a fita até esse dispositivo aqui prende a fita, as pinças pegam, a resistência corta, os motores de passo giram para dar forma e as matrizes unem tudo para poder dar forma ao laço. Esse aqui tem uma agulha de solda aqui, né, parada dentro de uma resistência. E abaixo aqui nós temos o sistema eletropneumático, né, o Arduino aqui, os blocos relés, as válvulas sinais em funcionamento, os drives TMCs, as smoothers aqui, que seguem para os motores de passo. E aqui nós temos a plataforma IDE do Arduino, onde nós criamos o programa responsável por dar movimento à máquina, né? E ele é composto por três partes principais, né? A parte anterior ao setup, que é essa parte em branco aqui, o setup, que é dado entre chaves, e o loop também, que é dado entre chaves da programação. Bom, nesse slide nós temos o programa em si. Aqui nós temos a parte anterior, o setup e o loop. O Arduino, no caso, ele enxerga esse programa como linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. E vamos explicar um pouco sobre essa programação, né? Vamos entender. A parte anterior, o setup, serve para definir quais foram os pinos, saídas digitais utilizadas pelo Arduino. No caso aqui, foi utilizada a saída 1, 2, 31, 32 e assim por diante. E a parte anterior ao setup, nós temos duas funções, o #define e a função constint. Em define simplesmente serviu para comandar os blocos relés, né? Definimos quais foram os pinos de saída para comandar o bloco relé. Na função constint serve para controlar os motores de passos, né? Na saída 3, 4, 5 e 6. Já em setup nós temos duas funções, pinMode e digitalWrite. Pinmode serve para dizer como você utilizar essa saída. No caso, vão ser saídas de dados. No caso, se fôssemos receber dados de um dispositivo no sensor, teria que ser input.
mas como nós só vamos enviar sinal para alguém para controlar um componente eletrônico, nós podemos usar todas as saídas como output. E digital write, no caso do setup, serve para dar condição a essa saída. Você informa ao Arduino como que você quer que essa saída comece a programação. No caso, ligada high e desligada low. Aqui em loop, nós temos tudo que você quer que o programa faça. No caso, nós começamos definindo as funções de delay, né, tempo, função tempo. E em digital write, nós enviamos sinal ou desligamos o sinal, no caso low desligado, high ligado. Daqui, desta linha até esta linha, foi simplesmente movimento linear, significa comandos de válvulas pneumáticas para controlar os cilindros pneumáticos, né? E no próximo slide, nós temos a função for. Nós utilizamos aqui uma estrutura de repetição. O Arduino enxerga essa estrutura for aqui, que no caso é dado entre essa chave e essa chave, como linhas. No caso, se o Arduino fizer a leitura dessa linha até essa linha, no caso entre chaves, o Arduino enxerga como x igual a 1. E a condição que nós demos para essa estrutura foi: enquanto x for menor que 120, o Arduino vai continuar lendo. Leu uma vez até aqui, x igual a 1. Duas vezes, x igual a 2. E com isso, nós conseguimos controlar qual grau que nós precisamos para o motor de passo, para a fórmula laço. Então, o programa o Arduino segue fazendo a leitura até o final da programação. Quando chegar a esse final aqui, temos um ciclo completo. Um laço formado fora da matriz, e o Arduino simplesmente volta ao início de loop, dando sequência a esse movimento. E isso se repete até você desligar a máquina. E aqui nós temos, na viabilidade técnica e econômica, nós temos aqui dois gráficos. Um, unidade por operador, e o outro, custo de fabricação. No primeiro gráfico, nós mostramos a vantagem do processo automático em relação ao processo manual. E diz que um operador, trabalhando de forma manual, consegue produzir 2.500 unidades por dia. E, trabalhando de forma automática, um operador trabalhando de forma automática, a gente consegue produzir até 30.000 unidades por dia. Porque, trabalhando de forma manual, o operador ele precisa ficar de tempo integral na máquina. E trabalhando de forma automática, ele só tem que alimentar a máquina com um rolo de 50 metros. E esse processo dura em torno de 1 hora para processar esses 50 metros. Então ele fica livre, o operador fica livre para operar outras máquinas e consegue operar até 6 máquinas, atingindo uma capacidade produtiva de 30.000 unidades. E em custos de fabricação, nós gastamos aqui para produzir a máquina automática em torno de R$5.000. E essa mesma máquina no mercado custa em torno de R$40.000, né? Diz aqui no gráfico. E conclusão, o projeto atingiu as expectativas dos pontos principais, que no caso aqui é o aumento da capacidade produtiva, que foi atingido com a automação da máquina, os custos de redução de produção, redução de custo, né? E manteve um padrão único dos laços, porque o movimento, por ser um movimento sempre repetitivo, automatizado, ele mantém sempre o mesmo padrão. E provamos que o projeto é viável economicamente também, né? Aqui nós temos algumas referências de onde foram retiradas para montar o trabalho. E o trabalho se encerra aqui. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Ok, Tiago. Parabéns pelo projeto, parabéns pela apresentação, né? Obrigado. Muito didática, gostei muito das imagens. Se eu fazer até uma curiosidade e um pouco de dúvida, né? Sempre que trabalha com automação, Tiago, a gente sempre visa também um pouco a geração de resíduos, né? A automação sempre trabalha com, né, menos resíduos são gerados, ou seja, menos laços, né, serão descartados. Quer dizer, o manual, você pode ter uma maior percentagem de laços que sejam, né, não aproveitáveis. Na forma automática, sempre há essa diferenciação. Então, a primeira pergunta, essa máquina realmente, né, ela tem um desperdício menor, ela tem um menor número de laços, né, que são descartados, né, vamos imaginar assim, nem 100% deles vão para o mercado, muitas vezes.
Outra coisa que me deixou curioso, né? A gente tem laço de cetim para roupa de boneca, né? Para as nossas crianças, e temos laço de cetim para noiva, né? Então, essa máquina, ela tem que ser, cada vez que você vai fazer um tamanho de laço diferente, uma dimensão diferente, ela tem que ser reprogramada, ou ela já faz isso, vamos dizer assim, facilmente? Esse sistema que, que vocês desenvolveram, ele tem essa possibilidade, né, de fazer laços grandes e laços pequenos. Como é que Então, vocês imaginaram isso aí? essa é a questão. A questão é essa máquina se faz o modelo número 2. Só faz um modelo, um único modelo. Estou trabalhando numa máquina agora para fazer diversos modelos, entendeu? E o desperdício dela em relação ao manual é pequeno, compensa, né, na verdade. Em torno de, digamos, o manual produz 500 e a máquina automática produz 450. Mas, no decorrer da produção, chega a ponto de compensar, né? Ok. Rubênia, por favor. Boa tarde, Boa tarde. Tiago. Seja bem-vindo, né? Primeiramente, parabéns por Obrigado. trazer, né, algo que é tão essencial, né? E hoje, como você colocou aí na confecção, mas vai além da confecção, porque no setor de festas, a gente também está tendo essas coisas nas questões personalizadas, né? Então, houve uma demanda ainda maior. E é um trabalho que você precisa designar um funcionário, uma pessoa para poder estar operando enquanto ele poderia estar fazendo, né, outras questões, talvez assim, mais produtiva. E eu queria saber em relação à fonte de energia, o consumo de energia, porque quando a gente vai trabalhar com parte de produção, a gente precisa quantificar, né, a questão de custos. Então, você já falou que em relação ao desperdício, ela não seria tanto, né? A gente poderia ter até, dizer que seria menor até do que na questão manual. Mas em relação à fonte de energia, visto que o laço, né, vai ser o mesmo, a fita, a mesma quantidade, o custo com mão de obra a gente já não vai mais ter, e em relação à fonte de energia, como é que seria? Então, essa questão, estou utilizando uma fonte de computadores de 500 watts, né? Pode ser até uma fonte menor, mas é como foi um protótipo, né? Tive tempo para colocar uma fonte menos potente, digamos assim. E também tem dois transformadores também, que eu não sei exatamente qual o consumo deles, que ele é um pirógrafo que já compra pronto, específico para essa corte de laço, entendeu? Então, não tenho como te dizer exatamente esse Uhum, consumo preciso ali, entendeu? entendi. Mas e a manual? O manual, ele trabalha com, em relação ao manual para o automatizado. O que é que a gente poderia somar aí? No caso, a placa e esses dois. Não entendi. O corte manual. A Sim. máquina, ela opera com qual fonte de energia? Então, o corte manual é um pirógrafo separado também, só que um pirógrafo bem menor. Tem uma resistência, você corta ele feito no tamanho preciso ali, né? Nos ângulos de Uhum. ponta. E para produzir ele tem uma fonte também de computador, coisa de 500 watts para aquecer aquela resistência, né? Mas tem que ser uma de redimensionado para menor também, no caso. Ah, entendi. Entendeu? Tem, Porque tem desenvolvimento ainda, digamos assim. uhum. Porque como você ali fala da questão da viabilidade econômica, né? É importante que você também coloque isso nos custos, né? Porque a gente Entendi. reduziu mão de obra, por exemplo, isso aí é um ponto extremamente positivo, né? Sim, Porque não é só salário, vem mais impostos e vem outros custos. Além disso, a gente precisa de uma pessoa operando a máquina. Já no caso automatizado, ela poderia estar operando 24 horas. Ou, né, por exemplo, no período da noite ela faz os latos, porque no período do dia vai estar sendo movimentado a energia, né? Vai estar sendo consumida em outras fontes. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro o que foi que motivou você a ir atrás de automatizar a produção de laço de cetim? Por que eu te pergunto isso? Porque só realmente sabe a importância que tem esses laços quem utiliza, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega uma peça, isso seria apenas um detalhe, algo muito pequeno. Então, o que foi que levou você a pesquisar esse assunto? produzir. Então, esse assunto surgiu lá em Minas com meu irmão. Ele estava criando um protótipo de uma máquina manual. Aí ele pediu minha ajuda para poder refinar essa máquina. Quando eu criei aquela máquina manual,
Apresentei, tá aqui a máquina. Ele desistiu simplesmente da ideia. Falei, não, beleza. Aí eu resolvi pesquisar, ver o mercado que tem, conversei com a minha esposa, a gente começou a produzir e começamos a vender. Em 3 meses, assim, começamos a vender 40 mil unidades por mês. Aí teve a necessidade de automatizar. Aí eu comecei a pesquisar sobre máquinas automáticas, encontrei, foram 2 modelos no mercado, uma tinha um vídeo lá de 15 segundos, que é bem parecido com essa daqui, e uma outra que é totalmente pneumática, só que ela é uma máquina maior, né? Então eu resolvi fazer essa máquina aqui. Aí comecei a pesquisar as peças, comprei todas as peças que foram feitas da China, né? Comecei a pesquisar e desenvolver. Programação, tudo sozinho aqui, na verdade, né? Essa máquina eu criei ela sozinha, né? Eu entendi, porque realmente tem que ter um olhar assim, muito criterioso para atender essa demanda, que é uma demanda que existe não só para a confecção. Porque imagina só, eu ter que pagar um funcionário para ele passar 8 horas só fazendo os laços de cetim. Ou eu comprar, né, que a gente sabe que também tem pronto para vender em lojas de aviamento. Mas É, aí o custo às vezes não compensa. verdade. Igual hoje eu estou produzindo assim, peças em 3D, né? Isso aqui é uma peça que eu acabei de imprimir essa semana aqui para poder facilitar, né? Para não poder ter que ficar criando peças em metal, entendeu? Então eu criei uma impressora 3D para poder facilitar o meu trabalho aqui para desenvolver. É igual o Araújo estava perguntando sobre se ela faz um modelo só, né? Aí criei a impressora para poder fazer outras peças para criar uma máquina para criar diversos modelos, entendeu? Hum, É melhor. Entendi. E em relação ao custo, né, dessa máquina, ele é bem inferior em relação ao que já tem no mercado. Então, para o pequeno empreendedor, ela se tornaria bastante viável. Sim, no caso, eu fazendo ela, né? Comprando todos os produtos da China, eu mesmo fazendo, sabe, aquele valor ali. Agora, no mercado, ela está custando em torno de 40 mil, só que também é uma máquina que faz somente um modelo também, se eu não me Uhum, engano. Um ou dois modelos, no máximo dois. entendi. E qual foi a principal limitação que você achou? A maior Limitação. dificuldade para poder fazer esse processo todo? E a gente sabe Dificuldade. que tem algum caminho, né, entre tirar da nossa cabecinha, da nossa ideia e trazer para o material. É, dimensionar. Dimensionar ali foi complicado, porque foi tudo do zero, né? Só sai partindo praticamente de um pedaço de fita de cetim para dimensionar todas as peças é um pouco complicado, né? Só essa parte mesmo, né? Programação. Tive que aprender também a programar, que eu não me lembrava muito bem, né, das matérias que eu fiz na faculdade. E, deixa eu ver, teve problemas também, né, com questões de bloco relé mecânico. Eu comecei com bloco relé mecânico, só que ele tem a vida útil pequena, aí 200 mil acionamentos só. Isso aí vai em um mês, praticamente. Aí Uhum, tive que mudar para o bloco sólido. Esses empecilhozinhos vai adaptando, né? uhum, Hum, entendi. Praticamente isso. Satisfeita, professor Dermeval. Muito obrigada, Tiago. Parabéns Nada. mais uma vez. Obrigado. O microfone está desligado, professor. Tiago, só para, né, a gente costuma dizer, né, que nós, né, os engenheiros, de maneira geral, né, somos excelentes construtores e somos péssimos vendedores, né? Aonde a gente, para passar do CPF para o CNPJ, há um vale muito grande, chamado famoso Vale da Morte, né? Onde se desenvolve uma máquina, né? E, vamos dizer, quando é que o Tiago pensa, né, em ser fabricante e vendedor de máquina, não vendedor de laço? Vamos dizer, ultrapassar esse Vale da Morte, né? Começar a ser um fabricante de máquinas. Vamos É, dizer, existe, né? A gente sabe que no nosso país é difícil, né? Vamos dizer, inventar as coisas é fácil, nós somos altamente criativos. Agora, transformar aquilo, né, em um produto vendável, né, sair do CNPJ para virar realmente CNPJ, quando é que o Thiago pensa no CNPJ para essa máquina aí? complicada essa pergunta. O Vale da Na Morte verdade, tá longo. tá um pouquinho distante ainda, né? Igual eu estava te falando, é o desenvolvimento de uma máquina melhor, né? Mais estável, melhor através da impressora 3D. Depois que eu criasse essa máquina, que eu estava pensando algo assim. A princípio agora é produzir laço, né? Criar várias máquinas, criar uma confecção de um porte médio, assim, e produzir laço. Agora, vender tem que ser um pouco mais à frente, né? Entendeu? Eu não parei para pensar nessa parte ainda, não.
de virar um empresário, né, de máquinas, não de laço, né? Não, futuramente pode ser também de máquinas, porém Com certeza. Mas vai ser, com certeza, né? não cheguei ainda a esse ponto ainda. Tá bom, Tiago. Então, a gente agradece a sua apresentação, né? Como eu falei, muito boa e bastante didático, né? Obrigado. Parabenizo você pelo trabalho, né? Espero que tenha sucesso e, quem sabe, no futuro, né, não passa aqui e veja a sua máquina aqui disposta à venda, né? Nos nossos Bom, locais aí, tá bom? ok, Pessoal, eu agradeço obrigado. a todos, né? Pela presença de vocês, em nome da Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né, em nome da Comissão Organizadora do CONTEC, professor Bittencourt, né, que é o nosso presidente, tá? Agradeço a Rubene, né, pela sua participação como a nossa, né, especialista no tema, tá? E, né, a Comissão Organizadora do CONTEC pelo convite, né, que eu tão honrosamente aceitei e espero, né, que tenha conduzido a contento, tá? Então, obrigado, boa tarde, um bom final de semana a todos, né? As pessoas que estão em Goiânia, né? Uma boa viagem de volta, né? E vamos esperar, né, que essa pandemia passe e que a nossa vida, né, volte ao nosso novo normal, tá bom? Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Faço minhas palavras de professor Dermeval. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição. Obrigado a todos.